Tô gravando um vídeo depois do outro porque produtor de conteúdo tem que otimizar o tempo. E mãe tem que aproveitar que os filhos não estão em casa, saíram para passear com o papai e a gente tem um sossego. Apesar do vizinho estar passando aspirador, eu tô ouvindo o aspirador. Não sei se ele está saindo aqui para vocês, acho que não, mas isso me deixa um pouquinho irritada. Mas tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu espero que vocês gostem deste vídeo. Eu tenho aqui no meu colo alguns livros que pretendo ler neste mês e tenho umas coisinhas que quero conversar com vocês. Vamos lá. Gente, em março, alguns livros que disse que leria, não li. Ou pelo menos não terminei, né? Por exemplo, O Hobbit, eu cheguei na página 100. E ele já tá vindo aqui desde fevereiro. Ele já tem aparecido aqui já há um tempo. 110. O meu livro, nessa minha edição aqui, portuguesa, que é a editora Planeta. Ele tem 326 páginas. Não é muito, e é um livro muito interessante. Por que eu não terminei ainda? Porque eu tava dando, né, em março eu tava dando prioridade para as mulheres. É isso. Não rolou de terminar, eu leio um pouquinho e vai. Mas de grão em grão a galinha enche o papo. Lerei em abril. Vamos ver se eu consigo até o final de abril chegar na página 300 e pouco. Outro livro com mais ou menos 300 páginas que eu comecei, porque é o livro que eu levo na lavanderia. Porque eu acho que se tiver muita bagunça lá, ele é fácil de se concentrar, não precisa de grandes coisas. Como ele é continuação, já tem alguns... a gente já tem a base da história, não é uma leitura difícil e ele é fácil de carregar, então ele vai comigo quando eu não tô lendo nada no meu celular. Eu parei no capítulo 7, página 46. Os capítulos são muito pequenos. E tem 336, então falta bastante. Mas acho que consigo em abril. Acho que sim. Esse aqui é o Anne de Ingleside. Continuação da série da Anne. E neste, a Anne já é uma mulher casada, ela já se casou já no livro passado, que é Anne e a Casa dos Sonhos. Ela já tem filhos. E são vários. 5 filhos e ela está grávida. Eu não sei aí quantos filhos ela vai ter. No fim das contas, vamos descobrir. Vou ler também A História do Novo Nome, da Helena Ferrante. Não sei se vocês lembram, mas eu disse que eu leio as primeiras 10 páginas de um livro para ver se eu consigo, se eu me interesso mesmo. E se eu não me interessar, eu paro. E esse aqui eu já cheguei na página 64, mas eu tive que parar. Não tive que parar, eu até achei que ele seria uma leitura de março. Comecei ele querendo ler ele em março, mas a história ela é um pouquinho pesada. Ela é uma história que te cansa um pouco, pelo menos é o que eu senti, e eu falei, não dá para ir tudo de uma vez. Tem alguns livros que eu acho que eles precisam
de um tempo, assim. Tem alguns que te dá uma ansiedade, uma curiosidade, uma coisa maravilhosa, assim, que você fala, não, vou tudo. Mas também isso depende de cada pessoa, né? Já vi pessoas lendo isso aqui tudo de uma vez, eu não. Não é o meu caso. Esse aqui é o segundo livro da série da Amiga Genial. A Amiga Genial eu li no carnaval, então tinha a intenção de ler logo em seguida, mas eu fiquei procurando na biblioteca porque ele é muito caro aqui em Portugal. Não achei que era o tipo de livro que eu queria pagar o que ele custa. E para quem não sabe, essa história se passa na Itália. A Helena Ferrante é um pseudônimo de uma pessoa que tentou ser anônima e acho que hoje ela já é conhecida pelas pesquisas que a gente tem na internet, mas não é uma pessoa que não é muito falado, né? A história dela não é muito conhecida. Isso não é tão importante para ela. A história se passa em Nápoles, no início do século XX, não bem no início, não, é depois do fim da guerra. As meninas nasceram em 1944, então nesse daqui elas já têm 17 anos, então é ali o começo dos anos 60, e eu não sei até quando vai, isso vou ver aqui na história. Aqui na sinopse diz que elas se veem numa situação, as duas se veem numa situação meio complicada. A Lila se vê casada, achava que o marido era uma pessoa, mas ela descobre que ele é outra, que ele é diferente do que ela estava. Ela descobre isso logo no casamento, que é no finalzinho do primeiro livro. A Helena, que é a Lenu, ela é uma estudante modelo no outro livro, e aí quando ela vem nesse, ela começa a ter conflitos, coisas normais dessa fase da idade. As notas dela caem, ela tem dificuldade de ir, ela não consegue. O lugar que elas moram, o bairro que elas moram é um bairro muito pobre, então as pessoas ali não estudam. Então ela se vê nesse conflito de ser a única pessoa que estuda, ou uma das pouquíssimas, é a única mulher, a única menina que realmente continua ali os estudos da geração dela, e ela se sente em conflito por conta disso, então é uma situação meio complexa ali das duas. Então eu achei um pouco difícil de dar continuidade nos dias em que eu tentei. Vamos ver como que isso vai fluir aí esse mês. Outro livro que eu vou ler, esse aqui eu tenho certeza que eu vou ler. Eu vou participar de uma leitura conjunta e esse eu vou ler, com certeza, vou terminar. Tô dizendo aqui para vocês. É o Evangelho segundo Jesus Cristo, vou participar do clubinho da Patrícia Lima. Vou deixar aqui embaixo para vocês, se alguém tiver interesse de acompanhar. É um clube de leituras do Brasil, é um clube de leitura pago do Brasil. Esse eu quero muito participar, vou entrar nesse e tenho interesse nas próximas leituras dela. Eu conheci esse clube no final do ano passado, mas para janeiro, fevereiro e março eu não tinha interesse nas leituras que ela faria, que ela fez. Então, para abril, maio e junho, que são as que eu sei que já foram divulgadas, eu tenho interesse. Vamos ver com este primeiro aqui se as coisas funcionam bem, porque isso depende, apesar de ser um tipo de assinatura, então você recebe, pelo que eu entendi, numa plataforma que fica tudo lá, então a gente não precisa estar ao vivo, mas eu quero estar nesses encontros, então se eu conseguir acompanhar esses encontros ao vivo,
eu acho que vai me animar mais para participar depois. Se não, vamos ver como que vai ser. Porque eu acho que é interessante também acompanhar a leitura, essa coisa de clube do livro. Você ler um livro junto com outra pessoa para poder debater e conversar sobre aquilo com ela. E é isso, vamos ver. O Evangelho segundo Jesus Cristo. O que tem aqui? Tá assim, ó. Já que muitos empreenderam compor uma narração dos fatos que entre nós se consumaram, como nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e se tornaram servidores da palavra, resolvi eu também, depois de tudo ter investigado cuidadosamente desde a origem, expô-los por escrito e pela sua ordem, ilustre Teófilo, a fim de que reconheças a solidez da doutrina em que foste instruído. E embaixo está Lucas 1, de 1 a 4. Eu não tenho a Bíblia aqui, então eu não tenho como verificar isso neste momento. José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura de 1998, é autor de mais de 40 títulos. José Saramago nasceu em 1922 na aldeia de Azinhaga. As noites passadas na biblioteca pública do Palácio Galveias, em Lisboa, foram fundamentais para sua formação. E foi aí, sem ajudas nem conselhos, apenas guiado pela curiosidade e pela vontade de aprender, que o meu gosto pela leitura se desenvolveu e apurou. Aspas dele. Em 1947, publicou seu primeiro livro, que intitulou A Viúva, mas que por razões editoriais viria a sair com o título de Terra do Pecado. 6 anos depois, em 1953, terminaria o romance Claraboia, publicada apenas após a sua morte. No final dos anos 50, tornou-se responsável pela produção na editorial Estúdios Cor, função que conjugaria com a de tradutor, a partir de 1955, e de crítico literário. Regressa à escrita em 1966 com Os Poemas Possíveis. Em 1971, assumiu funções de editorialista no Diário de Lisboa e em abril de 1975 é nomeado diretor adjunto do Diário de Notícias. No princípio de 1976, instala-se no Lavre para documentar o seu projeto de escrever sobre os camponeses sem terra. Assim nasceu o romance Levantado do Chão e o modo de narrar que caracteriza a sua ficção novelesca. Até 1910, ano da sua morte, a 18 de junho, em Lanzarote, José Saramago construiu uma obra incontornável na literatura portuguesa e universal, com títulos que vão de Memorial do Convento a Caim, passando por O Ano da Morte de Ricardo Reis, O Evangelho segundo Jesus Cristo, Ensaios sobre a Cegueira, Todos os Nomes, A Viagem do Elefante, e obras traduzidas em todo o mundo. No ano de 2007, foi criada em Lisboa uma fundação com seu nome, que trabalha pela difusão da literatura, pela defesa dos direitos humanos e do ambiente, tornando como documento orientador a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Desde 2012, a Fundação José Saramago tem a sua sede na Casa dos Bicos, em Lisboa. José Saramago recebeu o Prêmio Camões em 1995,
que é acho que o maior prêmio da literatura portuguesa, né? Da literatura da língua portuguesa, porque também temos brasileiros e angolanos e outras pessoas de outras nacionalidades que ganham este prêmio. E o Prêmio Nobel de Literatura em 1998. É o único prêmio Nobel de literatura de língua portuguesa, infelizmente, porque temos muitos escritores muito bons, mas o prêmio Nobel é um só por ano, né, gente? Então não vamos nos preocupar com isso. Essa parte que tá aqui atrás, ela tá logo no princípio, assim, antes do início do livro. E o que marca a obra dele é que ela não é dividida em capítulos, apesar de que tem um começo. Então, assim, né? Eu não tinha folheado. Ó, tem um começo, não tem o número do capítulo, mas tem um começo. Não tem travessão, nada que indica que vai ser uma fala, né? E aí ele termina, aqui seria o fim do capítulo, aqui seria o começo do outro capítulo, eu acho. Vou ler, vamos ver o que eu vou achar e depois eu vou contar aqui pra vocês. Mas eu tenho muita curiosidade de ler Saramago. Eu tenho 2 livros dele aqui em casa e eu ainda não li, pretendo ler este ano. E pretendo ler um outro livro que nem foi citado, nem é citado aqui, então acho que deve ser um livro bem curtinho, eu acho que é uma novela, acho que nem é tão divulgado, nem tão conhecido, mas que fala sobre o 25 de abril, então, com relação ao 25 de abril, pretendo ler este livro e outros livros que eu consegui ou na biblioteca ou que apareçam aí durante o mês, como estamos no mês de abril, e este ano a Revolução dos Cravos comemora os seus 50 anos. Eu acho que será um tema muito falado, já está sendo muito divulgado, já está sendo um tema muito falado no Instagram, nas outras redes, então eu tenho certeza que lerei, chegará até mim, livros com essa temática, e eu pretendo ler e depois eu conto para vocês. E vou dizendo para vocês aqui durante o mês quais os livros nessa temática que eu vou ler. Me contem aí o que vocês pretendem ler em abril. Deixem aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever neste canal. Deixem o seu like. Compartilhem esse vídeo com seus amigos. Um beijo. Tchau, tchau.